Vamos ao texto? Os irmãos podem abrir em Colossenses. Carta aos Colossenses. Depois de Filipenses. No capítulo 3. Os irmãos podem abrir aí. Vamos expor mais uma sessão aqui. Com a graça de Deus. E certamente pedindo que Ele aplique em nossos corações. A primeira leitura aqui na King James diz o seguinte, capítulo 3, verso 8 a 11. Continuando aquele parágrafo que eu cortei na metade, foi até o 7, agora vamos até o 11, tá? 8 a 11. Que diz o seguinte, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Verso 10. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Até aqui. Vamos orar. Pai eterno, estamos perante sua palavra, que foi lida, e agora será, Deus, explanada, mas necessitamos da aplicação do Senhor, do Santo Espírito, em nossos corações. A sua palavra, Deus, ela é inerrante, infalível, totalmente eficaz para a salvação do homem, instrução, Deus, em todo o caminho da verdade, em toda a lei do Evangelho, em tudo aquilo que, Deus, precisamos olhar e nos comprometer a seguir. Porque são palavras de vida. É o caminho do Senhor Jesus Cristo. E peço, Deus, que o Senhor nos dê e estabeleça em nós este compromisso. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que tanto eu quanto os meus irmãos possam se empenhar agora para que a palavra do Senhor, santa, seja administrada, Deus, com fidelidade. Que o Senhor nos ajude, Deus, a compreender e mude as nossas vidas com ela. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, estamos aqui na segunda parte da mortificação do velho homem, naquelas instruções que Paulo já nos trouxe, né? Semana passada foi pregado e um dos imperativos aqui, que vem seguindo vários, né? O primeiro dele nós vimos lá, afeiçoai-vos, lembra lá no verso 2? Né? Afeiçoai-vos com o quê? Com as coisas que são de cima, com as coisas celestes, com as coisas do alto. E em detrimento, né, claro, porque já estamos mortos para as coisas deste mundo. Então algo aconteceu em todos os crentes. Outros imperativos que irão aparecer aqui é o mortificai, né, no verso 5. Mortificai o quê? Aí vem uma lista vasta, né? Sobre todas aquelas coisas que ainda permanecem nos nossos corações e que precisam morrer. Precisamos odiar essas coisas, precisamos ir contra estas coisas. Que dentre elas é a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, para estas coisas, nos é informado que vem a ira de Deus. E isso é característico dos filhos da desobediência. Significa que não caímos nesses pecados? Não, mas como vimos na confissão de fé. Mas nós somos supridos pelo Espírito Santo e a parte regenerada, ela triunfa. Por isso que Paulo está falando isso para crentes. Ele está dizendo, mortificai, afeiçoai-vos. Por quê? Porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo a ter essas qualidades. Então, amados, ele continua isso. Ele continua a nos fornecer listas para as quais nós devemos morrer. Nós devemos agora, outro imperativo que veremos, é nos despir, despojai-vos. Tá? Então, por que Paulo está aqui fazendo este trabalho, né? Tendo este trabalho de fornecer para nós o que os crentes, como nós devemos caminhar? Nós devemos nos lembrar que essa igreja está sendo acometida pelos falsos mestres. Nós estamos aqui vendo, amados, como já foi exposto no capítulo 2,
regras, filosofias, que são segundo os rudimentos deste mundo, estão lembrados? Vãs sutilezas, é o que Paulo diz. Você pode ver isso no capítulo 2, verso 8, verso 20. Eles também falam para tratar o corpo de forma severa, para que assim nós possamos ter algum nível espiritual elevado. Então, amados, Paulo diz que isso é um ensinamento contrário a Cristo. Tudo isso que essa igreja está sofrendo. No verso 23 também, né, nós vemos ali alguns ensinamentos no capítulo 2 de Paulo, por exemplo, vou ler esse. Olha lá, que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humilde e indisciplina do corpo. Olha só, ele está tratando sobre os falsos ensinos. Mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Olha só que coisa maluca. Por que maluca? Porque acaba sendo irônica. Em que sentido, pastor? Eu estou dentro de um sistema religioso, onde me propõe, faça isto, faça aquilo, que você obterá resultado. Mas o resultado que eu obtenho é justamente aquilo que eu preciso morrer. É a satisfação da carne. Aquilo pela qual eu preciso morrer, eu estou alimentando. E é incrível que seitas, sistemas anticristo, que são denominados como igrejas, que têm esse pragmatismo religioso, que diz faça isso, faça aquilo, mas não busca tratar o coração como a própria palavra nos prescreve, elas se tornam cada vez mais carnais. Essas seitas, esses falsos mestres, essas igrejas que estão fundamentadas em regras, as pessoas se tornam cada vez mais orgulhosas. As pessoas se tornam cada vez mais prepotentes. As pessoas se tornam cada vez mais dentro de tudo isso que Paulo está listando para nós. É incrível. Por quê? Porque não estão fundamentados em Cristo. Porque somente Cristo pode nos fazer morrer para essas coisas terrenas. E se eu coloco uma prática, ou uma técnica, ou algo, um programa dentro da igreja, para tentar te santificar à luz do seu próprio mérito e das suas próprias forças, eu só estarei alimentando a sua carne, meu irmão. Eu só estarei alimentando a satisfação do seu eu. Pessoas que oriundas vieram, né, para a nossa igreja, de seitas, né? Quantas elas já falaram para mim, não foi só uma, mas falaram, pastor, às vezes dá até saudade, né? Porque as pessoas vinham e batiam nas suas costas e falavam, você está fazendo tudo certo, né? E inflava o ego das pessoas. Aí vem para uma igreja cristocêntrica, onde só prega a palavra, não se tem mais isso. Tem só o tratamento de Cristo. E culto após culto, ensino após ensino, uma igreja certa, uma igreja bíblica, fiel, ela vai expor cada vez mais o seu pecado, meu irmão. Ela irá te confrontar no seu coração. E não vai te dar solução pragmática ou solução tangível para que você resolva. Ela falará para você, creia em Cristo e confie nele. Porque somente ele é o autor e consumador da sua fé e da nossa salvação. Parece meio estranho isso aí, pastor. Como assim só confiar? E os meus pecados que são tangíveis eu vejo todo dia? É justamente aí que muitos se perdem. Porque a obra de Cristo em nossos corações, ela é intrínseca, irmãos. E não necessariamente ou rapidamente você já vai ver resultados dessa obra intrínseca. Como nós vimos no pedido ali de agradecimento do nosso irmão Maurício. Ele precisou ler escritos dele próprio, né, Maurício? De anos atrás, para perceber o que Cristo já fez no coração dele. E talvez para ele, hoje, sem ler, ou antes de ler os seus escritos, ele pensasse, eu sou o mesmo ainda. Mas não. Mas, amados, os falsos ensinos, as heresias, as seitas, elas propõem resultados imediatos. Elas propõem cursos, elas propõem métodos. E confiam tanto nos métodos que descartam Cristo. Até falam de Cristo em alguma coisa,
mas a obra é totalmente sua e do seu esforço. É justamente o que essa igreja está aqui sofrendo, tá? E Paulo, como que ele vai combater isso? Ele combate justamente falando sobre cristologia. Ele leva esses crentes a terem uma cristologia elevada. Logo, as suas vidas estarem firmadas neste Cristo. Isso é o que nós chamamos de vidas cristocêntricas. O que é uma vida cristocêntrica? Que se baseia unicamente e exclusivamente em Cristo e em sua obra. Que confia apenas nele para a santificação da sua vida. Então, amados, o chamado de Paulo é para se manter em Cristo Jesus, o Senhor, como cerne da experiência cristã. Paulo escreveu em resposta a esses falsos mestres. E ele começa desenvolvendo negativamente esse resumo básico. Ele, assim, quer advertir seus leitores sobre a falsa promessa desses falsos mestres. Coisa que vimos no capítulo 2. Então, Paulo, começando no capítulo 3, a qual já entramos, né, irmãos? A partir do verso 1, ele elabora positivamente esse chamado para se permanecer centrado em Cristo. E como que eu permaneço centrado em Cristo? Ele já disse, afeiçoai-vos com as coisas que são do alto. Você precisa começar a desejar as coisas que são de Cristo. Você precisa começar a amar a igreja que ele ama. Você precisa começar a amar a santidade como ele ama, mas de forma a confiar apenas nele. Ele ainda diz, amados, para estarmos, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos nele. Nós, como ele disse no capítulo 2 também, versos 6 e 7, vamos lembrar, como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo. Assim andai nele. No verso 7, arraigados, olha só, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Mas tudo provém desta conexão, de você estar nele. É como se você fosse revestido por Cristo. É como se você estivesse dentro dele, andar nele. Por quê? Porque ele é o seu castelo forte. É nele quem você se abriga, é nele quem você busca resultados para a sua vida. Você observa as ordens dele na sua palavra e ao mesmo tempo confia e depende somente dele para a execução e resultados disso aqui que ele diz. Agora, meu irmão, se você for hipócrita ao nível de ver as ordens de Cristo, aplicá-las com a sua força e depender somente de você, você vai sair frustrado. É realizar o que o Espírito nos ordena, o que ele nos guia na sua palavra, na dependência de que o resultado só virá por ele. E o que eu faço nada mais, nada menos do que minha própria obrigação. Se eu sou salvo, eu busco as coisas do alto. Estou na igreja. Mas estou na igreja porque isso aqui é o que vai me trazer alguma coisa? Não, Cristo é quem me traz alguma coisa. Se eu estou aqui é porque essa é minha obrigação. Eu não estou aqui para obter algo. Eu estou aqui em resposta ao que ele fez em mim. A adoração. Então, esse caminho, os crentes se perdem, irmãos. Os crentes se perdem no caminho entre a obediência, / responsabilidade e os atos soberanos de Cristo. Eles se perdem porque acham porque eu estou obedecendo, automaticamente serei abençoado. E não necessariamente. Porque nessa você confia apenas em você. Então nós veremos esses imperativos, a qual eu já citei aos irmãos, e veremos a segunda parte, a lista das coisas que devemos mortificar ou lançar fora agora, tá? Lembrando então da primeira lista, que foi as coisas mais inerentes individualmente em nossos corações. Essa segunda lista, né, os irmãos irão perceber, já começa a preparar, devido ao contexto do capítulo 3, para os pecados que atingem o nosso próximo. Nós veremos pecados aqui que
atinge um irmão na igreja, mas que também nasce em nossos corações, tá? Então entraremos aqui no verso 8 e vamos já ver de cara esta segunda parte da lista, tá bom? Utilizando a João Ferreira de Almeida, agora no verso 8, vai dizer o seguinte: mas agora, despojai-vos também, de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então vamos lá, irmãos. Paulo, ele abre aqui o verso 8, continuando, né, aquela série de imperativos, mas agora despojai-vos. Aqui está mais um imperativo. Imperativos são ordens, tá? E o verbo imperativo está aqui na voz média. O que significa a voz média, pastor? Que o sujeito é ao mesmo tempo o agente, ou seja, é uma voz ativa de uma ação, e de alguma forma ele está preocupado com a ação. Entende? A voz média, o sujeito, ele age, mas com uma preocupação sobre esta ação. Então esse despojai-vos aqui, ela é uma atitude que acompanha uma preocupação, um pensar nisto. É um ato que você vai realizar na dependência do Espírito Santo, mas que você vai estar totalmente pensante nessa questão. Você vai estar ali raciocinando e ponderando sobre isto, constantemente. Esse é o despojai-vos, que significa colocar de lado. Olha só. Qual que tem que ser sua ação e a sua preocupação ao mesmo tempo? Tudo que eu vou falar, você tem que se preocupar em colocar de lado, tirar do caminho, remover. Tá? Então é uma ação que você tem que se preocupar em constantemente retirar do seu caminho. Agora, amados, contrasta aqui a antiga forma de viver dos colossenses com a ação que tem que agora ser tomada pelas pessoas que morreram, né? Para os poderes e regras deste mundo. Não foi isso que Paulo falou? Vocês morreram para este mundo. Paulo usa aqui mais uma vez a combinação do pronome vós, na minha versão está despojai-vos, ou seja, tem o pronome vós aqui, e acompanhado com uma partícula kai, que é traduzida aqui na minha versão como também. Algumas vai estar e, mas no original tem ou acompanha aqui o pronome juntamente com essa partícula kai do grego. Então, despojai-vos também. Vocês também junto com outros cristãos. Serve para nós. Nos versículos 6 e 7, Paulo enfatiza como que é vital para os cristãos lidarem com o pecado em sua vida. Nos lembrando que o comportamento pecaminoso é a marca da nossa vida passada, que deixamos para trás, correto? Versos 6 e 7. E segundo, que a ira de Deus cai sobre as pessoas que se envolvem nesse comportamento. Esses versículos, por conseguinte, apoiam os dois chamados de deixar de lado o pecado que os estrutura. Este versículo que estamos, ele vem em conjunto com o façam morrer, com o abandonem, que nós vimos tanto no verso 5 como no verso 8 do capítulo 3. Mais um, então. Paulo está aqui em conjunto. Façam morrer o quê? Aí nós vimos a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. E agora, despojai-vos. E ele começa a sua lista. Então, amados, como já vimos, essas duas exortações, elas são paralelas. Mortificai-vos e despojai-vos. Uma ordem para deixar de lado o pecado é seguida por uma expressão coletiva, que a seguir enumera 5 exemplos. Paulo vai aqui enumerar 5 exemplos diferentes, ao último dos quais é dada uma qualificação adicional. No entanto,
os versículos, embora sejam estruturalmente paralelos, diferem no conteúdo. Lá no verso 5, ao qual já passamos, Paulo chama os colossenses a matar aqueles pecados, enquanto aqui os incita a abandonarem eles. Esse último verbo parece se referir a tirar as roupas, e uma vez que o Antigo Testamento usa com frequência a imagem de mudar de roupa para descrever a transição da velha vida para a nova vida. Então essa linguagem aqui, ó, despojai-vos, é como se fosse retirar a roupa, é uma linguagem análoga, tá? É justamente para embasar aquilo que ele disse, vocês morreram para este mundo. Então, ou seja, vocês foram despojados das coisas deste mundo, mas foram revestidos, receberam uma nova roupa das coisas do alto, tá? Então é neste sentido que ele traz essa ordem. Mas percebam, na primeira lista do verso 5 ele manda assassinarmos aquelas coisas que estão no nosso coração. Agora ele fala para deixarmos de lado, retirar. Então parece que nós partimos na estrutura do texto de condições intrínsecas para condições que estão exterior para nós. Paulo trabalha nesse sentido. Então a ordem sobre as listas, irmãos. O verbo, em geral, significa apenas tirar, abandonar, despir-se. Nós temos alguns paralelos, por exemplo, Romanos 13, 12, onde Paulo fala sobre esse revestir, né? Mas no sentido positivo, no sentido das coisas do alto. Onde ele diz aos romanos, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado, olha lá, deixemos de lado as obras das trevas. E, olha só, vistamo-nos a armadura da luz. Também uma linguagem análoga, né? O que é a armadura da luz? É a santidade, a justiça de Deus, é o fruto do Espírito de Gálatas 5. Né? Todas as coisas que vêm, né, concernentes à salvação em Cristo. Hebreus 12, 1 também fala nessa linguagem. Portanto, também nós, diz o autor de Hebreus, que muitos têm por certo que é Paulo, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz agora, após a vírgula. Livremo-nos, deixei de lado, abandonem tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, amados, esses textos nos auxiliam a entender o que Paulo está querendo dizer com esse despojai-vos, tá bom? E principalmente pecados agora que veremos que destroem o nosso próximo. Os antigos vícios desses colossenses, quando estavam no mundo, que é justamente o que ele falou que eles já morreram, mas algumas remanescências permanecem, correto, irmãos? Os antigos vícios não só haviam causado destruição na vida dos homens, como de indivíduos. Separadamente, amados, mas haviam também dilacerado o relacionamento entre os próximos. Isso não podia continuar. Principalmente pelo falar que encerra a lista e estão relacionados. Os 3 primeiros pecados na lista se referem às atitudes que dão origem a esse tipo de fala. Então, antes de entrar na lista, eu gostaria que os irmãos, pela forma que Paulo encerra, tá? Todas essas 5 coisas aqui, irmãos, elas se relacionam, tá? Uma dá origem à outra. Então, não se trata apenas, né, da ira em si, mas das consequências e do que uma coisa leva a outra. E no final, se encerra como? Com o falar, com a língua, com aquilo que tanto pode abençoar, como pode destruir. Que Tiago diz que é uma pequena fagulha, que pode incendiar uma floresta inteira. É como um leme de um navio que tão pequeno, um órgão tão pequeno, mas que dirige um grande navio. É uma peça de madeira pequena, em comparação com o tamanho do navio. Eis o poder da língua.
Então agora eu entrarei, né, em cada uma dessas nuances que Paulo diz aqui que devemos o quê? Que significa? Abandonar, deixar de lado. Então a primeira delas que vemos aqui é um conjunto. Né? Você pode ler as duas juntas. Da ira e da cólera. Tá bom? São duas palavras semelhantes. Né? Ira, primeiro, que vem do grego orge, e cólera, que vem do grego thumos. O orge, né, que significa raiva, ira, indignação, impulso, desejo, qualquer emoção que seja violenta. Sabe aquele sentimento que desperta violência em você? Sabe aquele sentimento que desperta em você um impulso, um desejo em querer socar a cara de alguém? É sobre isso que ele está falando. A outra, cólera, thumos, é uma paixão, uma raiva, uma fúria. Uma ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Então são palavras sobre sentimentos que parecem, né, a mesma coisa, que estão ali relacionados. A ira e a indignação aqui são usadas com frequência, praticamente de maneira intercambiável nas Escrituras. Então, quando você vê a palavra ira ou raiva, você pode encontrar tanto o orge, no grego, quanto o thumos. São palavras intercambiáveis, que Paulo coloca as duas aqui. Então, amados, e elas provavelmente não podem ser distinguidas aqui. Desse modo, a ira, isto é, a indignação que domina, quando o coração se transforma numa fornalha ardente. É isso que Paulo quer dizer. É o sentimento quando seu coração fica inflamado. Ou raiva ou fúria. É uma explosão turbulenta, como fogo na palha, que rapidinho você pega e buf, é gasolina, vai acender a churrasqueira com gasolina. Joga lá, joga um rosto, dá aquela explosão. Essa é a ira acompanhada de cólera. Um sentimento raivoso, impetuoso. Mas eu devo aqui destacar que a ira em si, ela não é pecado. Como assim, pastor? Mas Paulo está falando que é. Que eu devo deixar de lado. A ira existe, amados, a ira santa. Que eu não aconselho e não digo que você é capaz de alcançá-la. Porque a ira santa somente Cristo pode tê-la. Exemplo, quando Cristo entra lá no templo e estão fazendo negócios, né? Transformando a casa de oração em uma casa de negócios, de vendas. Cristo, então, ele se indigna com aquela situação, ele tem uma ira, mas uma ira santa, para expulsar todos de lá. Eu e você, certamente, não temos essa capacidade. Certamente queríamos pegar uma arma, né, e matar as pessoas. Então não pense, eu vou ter uma ira, mas eu vou controlar ela de forma que ela seja santa. Não vá por esse caminho, que você vai se dar mal. Porque no seu coração tem muitas outras coisas que vai inflamar essa ira e vai fazer você pecar. Paulo vai dizer, irais, mas não pequeis. Então, ou seja, a ira em si, se não for acompanhada de outros pecados, ela em si não é pecado. Mas Paulo já coloca a ira juntamente com cólera, né? Que é um sentimento que vai trazer essa desordenação em você, que vai trazer esse descontrole, vai trazer sentimentos de violência para você. Então, amados, não sei quantos aqui, né? Se não todos, posso dizer, compartilham desse mal. Uns mais, outros menos. É aquela questão do pavio, né? Alguns têm um pavio mais longo, eu nem tenho. Já explode logo, né? Então eu preciso deixar de lado ainda mais. Talvez para você, num dia, você tenha que deixar 2 ou 3 vezes. Eu talvez tenha que fazer 50 vezes, né? Para não ser uma pessoa iracunda. Porque pessoas iracundas são pessoas pecaminosas. E isso é um pecado que deve ser abandonado. E o crente que está revestido das coisas do alto,
ele gradativamente vai abandonando essas coisas. Próximo. Da malícia. O que significa aqui? Da palavra kakia, né? Ou maldade. Esta malícia pode ser lida também em conjunto com a próxima, que é maledicência. Mas vamos olhar só para a malícia por enquanto. A palavra kakia aqui para malícia ou maldade significa propriamente maldade, malícia, malevolência, desejo de injuriar. O que é isso que Paulo está falando para deixarmos de lado? A malícia não é meramente maldade, mas é uma inclinação da mente, uma perversidade, uma disposição que deseja o mal do próximo. Essa é a malícia aqui. Essa é a maldade. Que vai levar, né, quando você deseja o mal do próximo, né, sabe aquela pessoa lá que está no seu trabalho e fala, nossa, pessoa intragável, né? Por que não tropeça e cai de cabeça logo e morre? Já fez isso? Né, sabe aquela pessoa que você fala, não suporta essa pessoa. Às vezes é eu, né, que você não suporta. Então, aí você tem a malícia, que pode levar você a querer o mal desta pessoa. Que vai te levar ao próximo item, né? Ao próximo item da lista aqui, que é a maledicência. Mas essa malícia aqui, amados, é uma linguagem que vai levar você a caluniar, a injuriar, uma linguagem vergonhosa de sua boca. Ou seja, uma linguagem abusiva. É querer o mal do próximo. É querer o mal de alguma pessoa. Queria que essa pessoa fosse mandada embora. Olha lá como ela trabalha. Né? Aí arruma as prerrogativas e as justificativas, né? Olha como ela trabalha e você começa a criar uma raiva daquela pessoa. Que vai ser acompanhada da ira e da cólera. E quanto mais você observa, quanto mais crítico você é sobre essa pessoa, mais esses sentimentos vão sendo alimentados dentro de você. E é coisas que Paulo está dizendo, abandonem. Não façam isso. Você é crente? Você crê em Cristo? Então se abstenham dessas coisas. Saiam fora disso. E você começa a guardar aquilo, ter ressalvas mentais, e você começa a oferecer uma linguagem abusiva em relação àquela pessoa. Tudo isso deve ser posto de lado. Note aqui a progressão do vício, da ira, que vem dentro do coração, passando por vários estágios, até as amargas manifestações externas, como calúnia e linguagem abusiva. E aí, certamente, você vai quebrar o 9º mandamento, da maledicência. Mas a forma aqui, gradativa, que Paulo coloca, tem uma ordem lógica aqui, irmãos, tá? De como que as coisas vão se manifestando. E tudo começa com uma ressalva, uma raiva, uma certa ira sobre a pessoa. A maledicência que vem em seguida, depois da maldade, né? A maledicência é acompanhada por essa malícia que eu disse aos irmãos, a kakia, e recebe seu sentido específico de seu contexto. Nós vemos esta palavra em outros textos, como Efésios 4:31, né, e 1 Pedro 2:1. Que ocorre em um contexto em que os pecados da fala são o foco. Olha só, essa palavra aqui que é justamente blasfêmia. A maledicência aqui no grego é blasfêmia. Tá? Só que com PH, né, que faz o som de F. E significa o que essa blasfêmia? Calúnia, difamação, discurso injurioso, contra o bom nome de alguém, seja quem for. E também é utilizado como os discursos dos ímpios, que é repreensivo, injurioso, mas contra a majestade divina. Sabe a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a mesma palavrinha utilizada, né? Para caracterizar pessoas que vão contra Deus, que atribuíram as obras de Cristo ao demônio. Era uma calúnia ou não era? Era uma difamação ou não era? Era. E também quando eu ofereço essas palavras contra o meu próximo, seja quem for.
Se for irmão em Cristo, é pior ainda. Né? Mas seja quem for, é proibido. Veja, em Efésios 4:31, e o contexto é fala, tá? Em todos esses textos. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. O lar que eu cresci e fui criado sempre foi um lar de gritaria. Não sei o seu, mas foi um lar de sempre briga e vai, e joga copo, e joga prato, e avança para cima do outro. Aquele lar era um lar que era banhado em ira. Era um lar que era banhado em gritaria, em calúnia. Mulher que fala mal do marido. Marido que fala mal da esposa. Pensa aonde que vai crescendo os filhos neste meio. Pensa como que ele vai ser. Ele também vai ser um caluniador. Ele também vai ser uma pessoa irada. Ele também vai resolver os seus problemas na gritaria e na base da porrada. Eis o problema da cultura que se cria no lar. Em coisas que Paulo está dizendo claramente, você é crente? Abstenha-se. Deixe de lado. Essas coisas não pode ter na sua vida. Então tá lá. Livrem-se. Olha lá, o despojai-vos. E também 1 Pedro 2:1, ó. Também a palavra começa lá. Portanto, livrem-se. Olha lá. Deixem de lado de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. É a palavra que estamos aqui agora, da blasfêmia. Amados, o propósito de Paulo não é selecionar 3 pecados específicos, mas usar 3 palavras juntas para conotar a atitude da raiva e a má vontade em relação aos outros, que tantas vezes leva a fala impaciente e odiosa. Jesus nos lembra que as coisas que saem da boca vêm do coração, Mateus capítulo 15, verso 18. Esse é o princípio que sustenta o versículo 8. As coisas que saem da boca, nesse caso, são o quê? A maledicência. E, como veremos depois, a linguagem indecente. O grego por trás da primeira palavra, blasfêmia, que pode, é claro, se referir à difamação de Deus, como eu disse aos irmãos, e do que pertence a ele. Mas também se aplica regularmente à fala difamatória dirigida aos seres humanos em geral. Ou seja, provavelmente, se você é uma pessoa maledicente, se você é aquela pessoa que gosta de falar mal dos outros, com certeza, você é uma pessoa que tem uma língua torpe. Se no seu coração habita essas coisas, e certamente habita, pelo passo, que tudo desperta na ira, a indignação, a raiva, vai levar você a falar mal de alguém, vai levar você a ter a imagem desta pessoa denegrida e diminuída cada vez mais. E fazem isso contra os pastores da igreja. Né? Por quê? Porque é quem ataca, né? É quem oferece palavras contra o seu pecado. E logo as pessoas precisam devolver isso. Mas nem sempre só pastores, mas entre os próprios irmãos. As pessoas, tudo começa com um sentimento de raiva. Tudo começa com um sentimento desordenado, que é inflamado. Aí um coração inflamado quer inflamar o coração dos outros. Como? Falando mal. Você viu o Jessé? Você viu como é que ele estava? Você viu o que ele tem feito? Com isso, eu começo a inflamar o coração dele. Com a maledicência. Você faz isso? Abandone. Está no imperativo. É uma ordem de Cristo para você que crê nele. Abandone isto. Se quando uma pessoa chegar no seu ouvido e começar a falar mal de alguém, você tem que lembrar desse texto. Você tem que lembrar desse texto. Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Cristo. Eu devo abandonar isto. E segue do quê? De palavras torpes de vossa boca. Crente que tem uma comunicação suja. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso dar muitos exemplos, né? Senão, imagina, vou virar um Lutero boca suja, né? Mas nós temos que ter muitos cuidados aqui. Porque muitos crentes
apesar de não falar o palavrão em si, mas ele fala as abreviações dele, que é tão pecado quanto, né? Então, mas tome cuidado com aquelas palavrinhas, né? Quando você fica surpreendido, aí solta aqui, né? Aquela abreviada, aquela pequenininha, que é uma, se remete a quê? Né? A um palavrão, né? Ou que gosta de falar muita coisa suja, né? Excrementos, como você sabe. Ah, mas que, né? Excremento. Tudo isso é um linguajar sujo. Tudo isso é um linguajar que não é puro. E o que deve habitar em nossos lábios é um linguajar puro. Amados, a frase aqui dos nossos lábios está ligada ao fim da lista, vocês perceberam? Como uma forma de reforçar os últimos pecados. Como se Paulo estivesse dizendo, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saiam da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Ele fala, não fique com raiva, não fique com sentimento de ódio contra as pessoas. Você não tem posição de juiz, de legislador, para ter raiva de alguém. Você parou para pensar nisso? O que te dá o direito de sentir raiva de alguém? Eu estava vendo não esqueci agora o nome do atentado, onde um rapaz, ele foi preso lá por matar não sei quantas moças, estuprar elas. E aí vinha lá, né, os pais, como júri, e eles falavam, você viu o ódio, né? Se eu pudesse, eu cortava você em pedaços, falando pro bandido lá, né, como réu. Eu acabava com a sua vida, o que você fez com a minha filha. E um atrás do outro. Aí veio um judeu, né, um homem crente, parece o judeu que usava até o... E ele falou de Jesus. Como assim, pastor? Judeu que... Tem uns que acreditam, tá? E ele falou, ó, por mim mesmo eu não conseguiria. Mas por crer em Cristo, eu perdoo você. E matou a filha dele. Todas as outras, né, testemunhas lá, os pais das vítimas, o psicopata ficava assim, ó, com aquele ar de deboche, né, olhando para eles assim. Mas quando esse cristão vai lá e fala que perdoava ele começou a chorar copiosamente. Copiosamente. Isso para quê, irmãos? Nós não temos direito de sentir raiva de ninguém. Nós não fomos chamados para ter raiva de ninguém. Nós somos chamados a amar, inclusive, nossos inimigos. Nós somos chamados a ser luz neste mundo. Porque de ódio, de guerra, de difamação, de maledicência, isso é os rudimentos dessa própria era. E se você morreu por essas coisas, você não deve viver conforme essas coisas. Cristo nos chama para a luz, irmãos. Cristo nos chama para a antitese deste mundo. As palavras torpes, comunicação suja, poderia ser traduzido, é a mesma coisa que se diz ser corrupta. Uma fala corrupta. Uma fala corrompida. E que, embora seja aplicável a todo discurso desagradável, já se deparou com pessoas que o discurso com elas é desagradável? Que não seja você, né? Espero. Pouco edificante, ocioso e inútil. Olha só, ocioso e inútil. E pode ser adequadamente dito de lisonja, mentira, maldição e xingamento. Contudo, diz respeito principalmente à linguagem obscena. Palavras impuras, conversa obscena que tendem a encorajar e a acalentar o pecado da impureza em qualquer um dos seus ramos. Sabe aquele palavrãozinho que você gosta de abreviar e acrescentar nas suas frases? Você está alimentando com aquela palavrinha alguma visão ou algum pensamento obsceno no coração. Com a sua palavra, com o seu linguajar, com a forma, né, corrompida que você se comunica. Então, amados, isso provavelmente combinado com maledicência
refere-se ao uso da linguagem grosseira ao difamar outra pessoa. Porque não podemos desconectar com as outras palavras. Né? Aí você pensa, aquele fulano é um... Aí coloca um adjetivo. Né? Coloca algo que qualifica ele. Então, isto é uma difamação acompanhada de uma palavra torpe. De uma comunicação suja. E direcionada para uma pessoa. Você faz isso? A preocupação de Paulo, irmãos, com o problema da fala crítica, e cuidado, você que é crítico, você que gosta de olhar muito para as pessoas e ficar pegando defeito, isso aqui é mais presente para você, crítico. Né? Você que tem os olhos bem afiados, né? Você que está sempre ali olhando, sempre ali analisando, aonde que um tropeça, o outro não tropeça. Cuidado, é você que está mais propenso, mais inclinado a cair nesses pecados. A preocupação de Paulo com essa fala crítica sugere, muito provavelmente, aqui os teólogos vão dizer, que Epáfras trouxe o relatório para Paulo de que os falsos mestres estimulavam uma certa quantidade de animosidade e conflito entre os próprios cristãos colossenses. E assim acontece, né, nessas seitas. Os irmãos que vieram delas sabem, né, que quando você não está muito adequado naquilo, o que os líderes começam a fazer? A difamar você para aquelas que são mais, digamos, né, corretas, espirituais. Né? O irmãozinho lá que não fala em línguas, vamos dizer, né, lá nas igrejas pentecostais. Ah lá como é que chamava lá na congregação? Os sem dons, né? Aí colocavam olha lá os sem dons, né? E começava a falar mal dos sem dons, né? Começava a falar, não, aquele irmãozinho lá não. Né? Ou seja, começava a trazer injúrias. Os falsos mestres aqui, muitos teólogos vão dizer, eles estavam fomentando essas coisas dentro da igreja. Tanto que Paulo, na sequência do texto, que os irmãos, né, lerem, lá no verso 14, por exemplo, e sobre todas estas coisas revestivos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Tá? E tudo isso que nós estamos falando é o contrário do amor. É o contrário de querer bem as pessoas. E para encerrar as palavras torpes, olha só, Efésios 4, 29. Essa comunicação suja, essas palavras corrompidas, que nós devemos, tirar do nosso meio. Efésios 4, 29 também fala, lembra que eu falei que o contexto ali é de fala? Olha só. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, olha só, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Tem irmão, e irmãos, essa comunicação corrompida aqui, ela tem vários aspectos, tá? Vários aspectos. O que você deve focar é a sua comunicação, sua conversação edifica alguém? Ou você é aquela pessoa que só quer ficar falando, nossa, meu trabalho, não sei o quê, fica reclamando, ai, meu filho, como dá trabalho, que não sei o quê. Isso edifica alguém? A minha esposa fala, você não gosta muito de ficar conversando, mais fechado, né? Fala pra mim. Aí eu falo para ela, não é isso. Aí depois ela mudou essa retórica sobre mim. Ela falou, não, você dá atenção para as conversas que te interessam. Né? Quando a conversa é agradável para você, quando a conversa é do seu interesse, aí você interage, conversa e vai longe. Os crentes deveriam rejeitar conversas ociosas, maledicentes e que não edificam. Né? Ontem fui fazer o exame lá, né? Os exames, a minha esposa foi comigo. Aí ela encontrou uma moça do trabalho que já tinha sido mandada embora. O que ela quis fazer? Falar mal lá do pessoal que ficou lá na empresa. É assim. Mas você faz parte disso? Porque qual que é o imperativo aqui? Qual que é o imperativo aqui, irmãos? Despojai-vos, abandonar, deixar de lado.
tudo isto. Verso 9, não acabou não. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos. Então tem mais um aqui, né, no verso 9. Não mintais uns aos outros. O foco nos pecados de fala, que vem como um ponto culminante do verso 8, é reforçado com uma nova ordem, tá? E é outro verbo imperativo aqui, pode anotar aí. Esse mintais aqui também é um verbo imperativo. É uma ação, tá? Que nós não devemos cometer, porque tem uma negativa antes dele. Não mintais. Então, amados, Paulo quer banir da comunidade essa fala indecorosa e agora falsa, mentirosa. Essa proibição de mentira, ela pode ser encontrada, irmãos, tanto no Antigo Testamento, né? Se enquadra na quebra do 9º mandamento, tá bom? Que é justamente dar falso testemunho. A mentira se enquadra nisso. Mas também temos no Novo Testamento. Primeiro, no Antigo, Levítico 19:11. Diz lá Moisés, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. No Novo Testamento, também Efésios 4, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo. A verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. A verdade acima de qualquer coisa. Não devemos mentir. E meias verdades são mentiras. Verdades incompletas, omitindo alguma coisa, é mentira. A verdade é uma só. É a verdade, completa, absoluta, com todos os detalhes. E aqui, amados, muitos têm problema também em ter compromisso com a verdade. Principalmente em momentos de crise, aonde você está envolvido com algum erro. E que não tem mais ninguém, não tem como você fugir. E te colocam na parede e perguntam, foi você? Às vezes até confessa, foi, mas foi por causa disso. Você está querendo falar, mas está mentindo ao mesmo tempo. Não foi por causa de ninguém não, foi por causa de você mesmo. Então as pessoas têm pouco compromisso com a verdade. As pessoas têm pouco compromisso em falar a verdade absoluta. Mesmo se você sair danificado com a verdade, fale a verdade. É igual imposto de renda, né? Vai lá declarar o imposto de renda, aí tem várias perguntas, não sei se você paga ou se você faz o seu. Se você não faz, você já é um mentiroso. Você já é um mentiroso, se você não declara. Tá? Ah, mesmo com salário pequeno. Não interessa. Eu perguntei ao contador, meu salário é 1.500, né? Não cai em carteira nem nada. Devo declarar? Deve. Então declara. Se você não declara os seus gastos para o governo, independente qual seja, você já é um mentiroso. Porque você é cobrado disso. O imposto de renda deve ser informado. Mas mesmo quando vai lá informar, começa a mentir. Começa a colocar, às vezes, gastos que não teve para tentar restituir alguma coisa. Ou exclui alguma coisa para se ver livre, né, de ser cobrado lá no imposto de renda. Mentiroso. Ou toma multa e põe no nome da esposa. Mentira também. Mentira. Tá? Rede social, então. Né? Posta lá aquela mentirada toda. Aquilo lá é uma mentira, irmão. Aquilo que você vê em Instagram, aquilo que você vê em Facebook, é tudo mentira. E o crente está lá querendo passar uma imagem que não existe. Mostra a realidade, filma o dia a dia seu lá na sua casa. Né? Como que é o relacionamento com os filhos, com o esposo. Aí põe lá no Facebook, vê se põe. Não vai pôr. Mentiroso. Mentiroso. Tudo isso é mentira. O crente, ele deve prezar pela verdade. Em tudo. Seja no que posta, tá? Seja no que ele compartilha. Eu já caí nisso, irmãos. De compartilhar uma informação mentirosa. Pensando que era verdade. Deixa de ser mentira da minha parte? Ah, eu não sabia. Deixa de ser mentira? Não, é mentira do mesmo jeito.
O crente, ele luta pela verdade, irmãos. Afinal, nós nascemos dela. Então, a forma do verbo imperativo está no tempo presente, tá? É um verbo imperativo no tempo presente. A voz é média, igualzinho lá do despojai-vos. É uma ação com uma preocupação, tá? Então, você deve estar totalmente vigilante. Isso é ser vigilante, tá? É se preocupar com essas coisas que estão sendo informadas para você. O que é um andar reto? O que é fazer veredas retas para os nossos pés? Como o autor de Hebreus diz. É você cumprir essas coisas aqui. Ativamente, com uma ação responsiva, ou seja, com uma preocupação em estar dentro desses caminhos. É isso que é nascer do alto. É isso que é andar com Cristo. É isso. Então, amados, e ele acrescenta que não pode ser deixado de lado uns aos outros, né? Não mintais uns aos outros. E é provável que signifique nunca mintam uns aos outros. Paulo, conforme muitos comentaristas observam, proíbe os cristãos de mentir uns para os outros, porque está muitíssimo preocupado nesse contexto com a saúde da comunidade cristã. Não porque é admissível que os cristãos mintam para não cristãos, mas ele está aqui preocupado com um foco principalmente na comunidade cristã. Mas a proibição é geral, irmãos. A mentira, ela não deve acompanhar nossas vidas. E lembrando, cuidado com as meias mentiras. Principalmente quando alguns viram para os pastores e falam: ah, não fui ao culto porque eu estava doente. Estava com uma tosse, né? Estava com unha encravada. Como se aquilo fosse o impeditivo real de não terem vindo. Aí algumas pessoas a gente aprofunda mais, mas tudo bem, você não poderia ter feito isso e vindo, né, em outras situações. Aí você vai cercando. Aí a pessoa, não, que eu estava muito cansada. Opa, então já não é mais a doença, então já não é mais o dinheiro, então já não é mais isso ou aquilo outro. Ah, então você estava cansada, tá bom. E o que mais? E aí a coisa só vai piorando. Porque já teve uma mentira lá no começo. Por que você não veio no culto? Ah, eu estava doente. Ah, eu estava sem dinheiro. Ah, eu não sei o quê. Ah, meu cachorro comeu o dever. Ah, que minha sogra morreu. Aí vai pesquisar, né? Eu estava vendo os comentários, o pastor até comentou, falou, uma vez uma moça não veio para o culto e falou que a sogra morreu. Depois eu fui pesquisar, tinha morrido há 2 anos atrás. Estava matando de novo a sogra. Você acha que isso não acontece? As pessoas mentem na cara lavada, como se Deus estivesse vendo isso. Mas certamente se levantaria, né? E iria para algo de maior interesse. Se chamasse para um aniversário, se chamasse para ir trabalhar no próprio trabalho, iria. Com tosse, né? Com febre, com o que for. Mas para a igreja, não posso. Mentira. Se você com essa desculpa não veio ao culto, mas foi trabalhar e fazer outra coisa, você mentiu. Você mentiu. Porque aquilo, na verdade, não era impeditivo. Porque não te impediu de fazer outras coisas. Então a verdade seria, não, eu não tive interesse para a igreja. Essa era a verdade. Aí é preocupante, né? Então você não tem interesse de adorar o seu Deus que te salvou. Então essa é a questão, né? Então, amados, cuidado com isso, porque olha o que acompanha aqui. Pois que, tem um pois aí. O que você acha que significa esse pois? O que você acha que significa essa conjunção? Paulo está justificando a abstenção, a deixar de lado tudo isso que ele disse. Pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos. A não ser, acrescento eu aqui agora, que você não se despiu do homem velho e continua com os seus feitos. Conceitualmente, esses versículos provêm a base para todos os mandamentos e proibições do verso 5 a 9. Aqui está o embasamento para tudo. Por que ele dá essas ordens imperativas para este povo? Porque ele sabe que eles receberam a Jesus Cristo. Porque ele sabe que Epáfras pregou essa mensagem a eles. Porque ele sabe que esses colossenses aderiram ao evangelho genuíno.
E agora ele fala a pessoas que são habitadas pelo Santo Espírito. E ele justifica essas proibições, essas coisas que devemos mortificar, essas coisas que devemos nos abster, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Amados, a tradução é justificada, uma vez que é quase certo que os particípios aqui encontrados, amados, traduzidos por despirem, revestirem, os cristãos têm de evitar os pecados enumerados, tanto na lista do verso 5 quanto do verso 8. E também agora no verso 9 é mentira, porque se despiram do velho homem. Nós não fomos chamados por Cristo. Cristo não morreu naquela cruz por nós, para que ainda continuemos a andar como o velho homem e conforme os rudimentos deste mundo. E isso é contrário à salvação. Se você foi salvo por Cristo, você tem um compromisso com o seu Senhor. E eis aqui os seus compromissos com esse Senhor. Por quê? Porque vocês foram despidos do velho homem com os seus feitos. Deu para entender, irmão? Será que realmente isso entrou na sua cabeça? Paulo está dizendo em outras palavras, aquele que é regenerado e nascido do alto não tem compromisso com o pecado. Ele rompe, ele mortifica, ele odeia, ele quer ver longe. O salvo em Jesus Cristo não se contenta com uma vida em pecado. Você tem que entender isto. E parar de transformar a graça de Cristo em uma graça barata. Ah, creia em Cristo, venha para Ele e acabou, e continue do jeito que você está? Não. Quando você vem a Cristo, você é despido do velho homem e vive para Ele, em deleite e contentamento no seu Senhor. Isso é uma vida com significado. Isso é uma vida com sentido. Agora, viver como o mundo vive? Qual é o sentido? De se embriagar sexta após sexta. De ficar mentindo para a esposa, para quem seja, dia após dia. De ficar falando mal dos outros, de ficar fazendo essas coisas aqui que apenas algumas foram listadas. Se envolvendo com imoralidade, com fornicação. Qual que é o sentido de uma vida assim? Isso é uma vida vazia. Isso é uma vida de um velho homem. Isso é uma vida com os feitos de um velho homem. Agora o novo homem, ele vive olhando para as coisas do alto, para as coisas que têm significado, para uma vida com sentido, para uma vida com Cristo. Assim andam os cristãos. E por isso que Paulo está falando, olha, não, rompam com tudo isso. Verso 10. Olha lá, a continuação, né? Porque o 9 e o 10 poderiam ser lidos juntos. Tem um E ali, né? E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que lindo esse verso. E vos vestistes do novo. Com uma linguagem análoga, o apóstolo bem versado no Antigo Testamento, porque encontramos muito isso, sabia que a figura do vestuário era frequentemente usada nas Sagradas Escrituras. Inclusive, em Efésios 6, ele fala de um revestimento, né? Ele fala sobre o capacete, ele fala sobre a couraça, ele fala sobre o escudo, né? De todo um revestimento espiritual. Mas ele está, de uma forma análoga, falando, vocês precisam andar desta forma. Mas aqui, amados, nós podemos ver que ele conhecia essa linguagem e ele cunha do Antigo Testamento que encontramos também. Isaías 59:17, nós vemos aqui, usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Então nós temos palavras aqui messiânicas. Esta vingança nada mais é do que a justiça de Deus que estava sobre ele. Que se renova, diz o texto, para o pleno conhecimento. Então veja, esse revestir
do novo, ele diz que se renova. O que ele quer dizer com isso? Vem do grego anakaino, que significa fazer crescer, renovar, tornar novo. E o verbo aqui nos passa uma ideia, é um verbo particípio, ou seja, verbos no particípio comunicam qualidades, ou seja, aqueles que foram revestidos do novo, eles têm uma qualidade, qual? Que eles são renovados. A qualidade do salvo é que ele é renovado para o pleno conhecimento. E o verbo está na voz passiva. Ou seja, não é eu que gero isso. Alguém completa essa obra em mim. Alguém me chama, me salva, me concede a fé, e alguém vai me aperfeiçoando e vai me renovando. Eis o porquê você não pode confiar em você mesmo, à luz das Escrituras. Porque se renovar é no passivo. Tá? Este homem, ou princípio de graça na alma, é um novo que nunca existiu antes. E há uma renovação diária dela no espírito da mente. Perceba, pleno conhecimento. Então é uma ação da mente que você tem. Você conhece, seus olhos são abertos para realidades espirituais. Logo a sua mente muda, logo a sua visão de mundo muda. Viu por que você viu lá os escritos e você ficou espantado? Porque o pleno conhecimento, ele se renovou, Maurício. Ele mudou. Cristo foi trabalhando e foi renovando. É assim que acontece no crente. Assim que deve acontecer, irmão. Renovando dia a dia, aumentando a santidade e justiça, cresce em graça, particularmente em conhecimento. Uma luz, um conhecimento de si mesmo, de um homem, de seu estado, condições, perdidos por natureza. O homem vai crescendo, vai sendo renovado, irmãos. Ele vai experimentando coisas divinas e, de fato, até que o homem se torne uma nova criatura. Sabe por que é bom a sua estadia na igreja? Sabe por que é bom? Porque a igreja é um meio de graça. Um meio de graça para quê? Para que você receba da palavra de Deus e você seja renovado. Então, amados, isso para nós aqui faz parte da nossa vida. Pleno conhecimento, amados. O novo homem está sendo renovado para o pleno conhecimento. Esse conhecimento supera muito a qualquer assim chamado conhecimento no qual se gloriavam os falsos mestres. Estão lembrados? Os filósofos, os conhecedores. Veja que este conhecimento é um conhecimento muito superior, que não depende do homem, está na voz passiva. Que Paulo contrapõe aos ensinos dos falsos mestres. E esse pleno conhecimento nos leva ao quê? Segundo o texto, o finalzinho. Segundo a imagem daquele que o criou. Por que é lindo esse verso? Justamente por causa desse final. Porque estamos sendo renovados ao pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Sabe a criação lá no Éden? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas devido ao pecado, isso foi totalmente corrompido, distorcido. Aí Cristo vem, morre pelos nossos pecados. E não só isso. Nos chama e nos renova, aperfeiçoando, reconstruindo, dando forma à imagem dele. Nós somos chamados cristãos porque somos feitos à imagem de Cristo. Quanto mais de Cristo aparecer na sua vida, mais do velho homem irá morrer. Mais despido daquelas coisas que você morreu, você se tornará limpo cada vez mais. Isso não é remédio que vai te trazer. Estou vendo lá alguns pastores discutindo que é perigoso os aconselhamentos às pessoas forem para psicólogos ou psiquiatras e pararem ali.
aí tomam o uso de remédios e fazem uso de aconselhamentos, descartando aqueles a qual Deus levantou para tratar o coração. Porque a ansiedade, antes de ser um problema cognitivo, né, ou psicológico pela psiquiatria, ela é pecado, segundo as Escrituras. Então, as pessoas viram dependentes dos remédios e esquecem que existe alguém que nos transforma segundo a imagem dele. E se eu precisei por um curto período de tempo, que seja por um período de tempo apenas. Mas que eu dependa daquele que me transforma no pleno conhecimento segundo a sua imagem. E que eu não descarte a Cristo e creia no seu poder e no poder da sua palavra. Esse é o problema da psiquiatria e da psicologia no meio cristão. E que nós precisamos, talvez, de psicólogos crentes. Que não coloca tudo na questão da psique. Ou das enzimas e das coisas que estão faltantes no corpo. Que pode acontecer, mas por um período de tempo, corrige e acabou. Aqui é palavra, aqui é segundo o meu mestre. Aqui é segundo Cristo. Ele que irá me renovar. Ele que irá cuidar de mim. Eu confio nele muito mais, infinitamente mais do que um remédio. Então, amados, nós temos que tomar cuidado com as dependências. Nós temos que tomar cuidado aonde nós deixamos Cristo de lado. E é nas pequenas coisas, irmãos. Temos que tomar cuidado. E eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui. Nenhum. Porque isso acontece. Verso 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Veja, isso é, seja em Cristo, a imagem do novo homem é criado, ou no novo homem, e com respeito à regeneração, ou em toda a salvação, seja o que for, tudo ele é a fonte. Não importa de qual nação o homem é, isso não tem influência no seu novo nascimento. Seja para promover ou impedi-lo, não existe nada no que tange a nacionalidade. O primeiro ponto aqui é nacionalidade. Não importa se você é grego, não importa se você é judeu, não importa se você é africano, não importa se você é asiático, não importa. Isso não é impeditivo para que Cristo renove você à imagem dele. Você pode ser uma imagem de Cristo de qualquer nacionalidade. É isso que ele está querendo dizer aqui. E não só isso, circuncisão nem incircuncisão. Ou seja, o fato de um homem ser circuncidado na carne não significa nada. Isso pode ter e não ser, né? Eu posso muito bem ser circuncidado, ser de uma família judaica e não ser uma nova criatura. Como Nicodemos, fariseu, circuncidado. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não tinha regeneração, não era salvo. E tinha circuncisão. Né? E nossos irmãos pedobatistas querendo falar que a circuncisão tem alguma coisa a ver com o novo nascimento e que embasa o batismo. E aqui está claro no texto que isso nunca foi condição de salvação. Nunca foi. E nunca será. Pois isso não é a verdadeira circuncisão, irmãos. Mas a que é a do coração, que vem do Espírito. E por outro lado, não é a objeção ao homem nascer de novo. Né? Porque o incircunciso fala, não, ele é um incircunciso, não é possível ele nascer de novo. Paulo está dizendo, não, com circuncisão, com incircuncisão, isso não é impeditivo. Nenhum nem outro é de alguma importância para Deus. Nem torna o homem melhor ou pior. Não é porque você é filho de crente que você, não, eu já sou da equipe dos eleitos. Negativo. Não é por fazer parte da família de crente que você é salvo automaticamente. Você precisa nascer do alto. Tá? É se transformar a imagem de Cristo, é necessário que ele venha até você. E continua, bárbaro e cita. A palavra cita aqui pode trazer alguma confusão, mas significa... cita eram considerados pelas nações mais civilizadas da antiguidade
como os mais selvagens dos bárbaros. Ou seja, uma classificação dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Você já deve ter visto o filme, né? Aqueles homens cruéis, né? Grosseiros, sem nenhuma intelectualidade, né? Totalmente animalescos. Cristo até para esses vem. Paulo, em Romanos 1, verso 14, diz que é devedor até desses. Devedor quanto ao evangelho. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Uma vez, em Minas Gerais, né, agora há pouco tempo, uma moça me perguntou, mas eu queria tanto que os meus pais participassem disso, só que eles são analfabetos. E eu falei, qual o problema? Eles têm ouvidos? Se eles têm ouvidos, está tudo certo. Amados, o evangelho é para ignorantes, pessoas brutas, animalescas, os cultos também, para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o amarelo. É almas que estão em jogo. E não tem impeditivos. Porque esse ser renovado, segundo a imagem de Cristo, não tem barreiras. Não tem. Uma pessoa que nunca pisou na escola pode facilmente entender a mensagem do Evangelho. E é isso que nós temos que crer. Escravo ou livre? Olha lá, condição social. Não se refere a Deus. Não que se refere a Deus, não existe nenhuma distinção, né, entre escravo e livre. Não importa de que nação o homem seja ele apenas um homem bom, especialmente no cristianismo, todas as distinções desse tipo cessam. A graça de Deus na regeneração, nesse transformar, segundo a imagem de Cristo, não é concedida a um homem porque ele é um homem livre, ou retida a outro porque ele é um servo. Nós podemos ver na carta a Filemão, Onésimo. Quem que é Onésimo? Né, em Filemão? É um servo fugitivo, que foi convertido pela pregação do apóstolo Paulo na prisão. E quem é chamado pela graça. E se é um homem livre no sentido civil, é servo de Cristo no sentido religioso. E se ele é um servo de homens, ele é no sentido, amados, apenas ali, físico. Mas quanto a Cristo, ele é totalmente livre. Tanto que Paulo fala, receba-o de volta, Filemão. Receba Onésimo de volta. Não é a nação, não são os privilégios externos, não é o estado civil, não é a condição do homem que são considerados por Deus para que ele salve alguém. E ele fala o porquê. E o que realmente determina tudo isso? Para finalizar, mas Cristo é tudo em todos. Esse final, mas Cristo é tudo em todos. Perceba, não é Cristo e mais aquilo outro. Não é Cristo e mais o seu, como dizem hoje os jovens, o seu crush. Não é Cristo e mais a sua esposa. Não é Cristo e mais a sua classificação social. É Cristo em tudo e em todos. Cristo é absoluto. Ele é todo eficiente, ele é a primeira causa de todas as coisas, o princípio da criação de Deus, ele é o verbo estava com Deus em todo o início da criação, o autor da velha e da nova criação. Ele tem a primazia sobre tudo, como nós vimos no capítulo 1. Amados, Cristo é o alfa, o ômega, a plenitude da divindade. Todas as perfeições da divindade habitam nele. Ele possui todas as bênçãos espirituais para seu povo. É ele quem aperfeiçoa, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Todas as promessas da aliança da graça estão nas mãos dele. Toda a plenitude da graça habita nele, a fim de ser comunicada apenas por ele. Ele é todo comunicativo, ele é a luz, ele é a vida, ele é a sabedoria, ele é a justiça, ele é a santificação, ele é a redenção, seu alimento, sua roupa, sua força, sua riqueza. Cristo é tudo.
de olhar para você, abstenha-se do que você precisa se abster e creia em Cristo. É isso que nós precisamos para desfrutar da plena felicidade e contentamento no nosso Senhor. E em todos os lugares, não só aqui, na IBR Mogi das Cruzes. Cristo está com toda a sua igreja espalhada por todo o mundo, em todos os crentes. Ele é infinito, imenso, incompreensível como Deus, e assim está em todos os lugares por seu poder, sustentando todas as coisas por Ele e em todas as suas igrejas, por sua presença graciosa e nos corações de todos os regenerados, de qualquer nação, estado, condição que seja. Ele é revelado neles, formado dentro deles, habita em seus corações pela fé, e é tudo em todos para eles, extremamente precioso, totalmente amável, o principal entre 10 milhares, e a quem eles estimam acima de todas as criaturas e coisas. É como a versão árabe diz: Cristo está acima de tudo e em todos. É somente Ele que abriu os selos. Não foi encontrado nos céus alguém digno de abrir os selos. Somente Ele. Porque Ele que cria, é Ele que recria. Tudo subsiste nele. E eu chamo você a se arrepender de seus pecados e a se entregar completamente a Cristo Jesus. Que você creia nele como sendo Ele, Cristo Jesus, em tudo e em todos. E assim realmente teremos vida, vida em abundância, porque estaremos com o príncipe da vida. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar?